A revista Época trouxe na edição 747 matéria de capa intitulada, abre aspas, "A mulher venceu a guerra dos sexos", fecha aspas. A reportagem baseia-se no livro da jornalista americana Hannah Rosin, The End of Men, O Fim dos Homens, ainda sem tradução no Brasil. No livro, a autora relaciona avanços femininos em diversas áreas para concluir que a guerra dos sexos acabou e as mulheres venceram. No mundo da jornalista, as situações desfavoráveis enfrentadas pelas mulheres ficaram para trás. Existe uma guerra dos sexos que se arrasta ao longo das eras, que vai ganhando contornos cada vez mais bem definidos, chegando ao ponto de provocar movimentos de mulheres hostilizando e desvalorizando o sexo masculino, se dizendo totalmente independentes e livres de qualquer necessidade de terem homens em suas vidas. Por outro lado, também percebemos homens que esnobam as mulheres e não reconhecem terem qualquer tipo de dependência de uma mulher. Quando nós olhamos para a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós temos a palavra de quem sabe como é. Não é a palavra de quem acha, de quem desconfia, de quem especula. Não são vãs filosofias ou uma psicologia baseada em desejos humanos. A palavra de Deus é a palavra de quem sabe. É a palavra do soberano, do Criador, daquele que criou tanto o homem quanto a mulher. É na palavra de Deus nós encontramos uma expressão muito importante em relação a este assunto. Trata-se de um texto que não é muito discutido, não há muito debate em torno dele, mas é uma pérola importante porque joga luz nessa questão que se tornou tão conflituosa. Essa palavra está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 11, que diz assim: "Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem." Esta é uma avaliação que iguala homens e mulheres no aspecto da interdependência, uma palavra igualitária, onde homens e mulheres têm o mesmo valor, como também são necessários um ao outro. Na Bíblia, nós encontramos Deus tratando desse relacionamento entre o homem e uma mulher, organizando e definindo a maneira como cada um deve desempenhar o seu papel, quando se tratar de uma relação mais íntima, como o casamento. O casamento é um relacionamento íntimo, diário e permanente. Agora, fora do casamento, a relação entre homens e mulheres não seguem as mesmas regras, como, por exemplo, no relacionamento profissional. Nas relações de trabalho, homens e mulheres desempenham papéis exatamente iguais. Isso não é nenhum problema, muito pelo contrário, é algo normal. Nestes casos, não tem a ver com o gênero, mas sim com as habilidades, preparo, experiência e competência de cada indivíduo, independente do sexo. Quando, porém, trazemos esta relação para dentro de um contexto de intimidade e unidade que é o casamento, se faz necessário observar as orientações que determinam o desempenho de papéis distintos e intransferíveis entre o homem e a mulher. No casamento, é fundamental entender que o cumprimento dos papéis do homem e da mulher vão além de atender apenas o que cada um deles deseja e entende. No casamento, os interesses se desdobram em algumas vertentes fundamentais para o sustento da relação, a segurança da família e o prazer dos cônjuges. O primeiro interesse é a obediência a Deus. Se claramente Deus dá uma determinação, é fundamental que apenas obedeçamos a Ele, mesmo que discordemos ou até que não entendamos o porquê. Não obstante pensarmos ou desejarmos qualquer coisa para a nossa vida, é importante saber o que Deus pensa e o que Deus deseja em relação a isso. Assim, o primeiro interesse é a obediência a Deus. O segundo interesse na relação do casamento tem a ver com observar a constituição e a formação de família, a geração, criação, educação de filhos. Isso não pode ficar refém de caprichos masculinos ou femininos na guerra dos sexos, mas tem que seguir regras também definidas pela palavra de Deus para que a família seja saudável, segura e harmoniosa. O terceiro interesse é o que diz respeito à sociedade. A sociedade é composta de famílias. Logo, quando um casal tem a consciência de que sua relação tem o papel de contribuir para uma sociedade melhor, então a guerra entre os sexos perde o protagonismo, dando lugar ao reconhecimento da importância do outro e de seu valor na relação. Com essa visão mais ampla,
e mais altruísta, despida das vaidades e orgulhos que embalam as disputas entre os gêneros, haverá conformação ideal, já revelada na Bíblia, de que nem o homem é sem a mulher e nem a mulher é sem o homem. A guerra dos sexos nada mais é do que a destruição de valores da família e da sociedade. Ou seja, a guerra dos sexos é uma autodestruição de quem a pratica.